Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. Lembrando que já estamos no final desse módulo, volume 6 sobre a psicopatologia da vida cotidiana 1901, no dia 18 de setembro, não, na verdade, dia 11 de setembro estaremos encerrando, né, esse módulo e no dia 18 teremos aí a nossa live sobre a psicopatologia da vida cotidiana, né? Então, para você que está aqui estudando esse módulo, convido você para estar aqui no dia 18 de setembro, que teremos a live sobre esse módulo. Então, qualquer dúvida sobre esse módulo, que é o módulo 6, volume 6, 1901, por favor, não deixe tirar suas dúvidas. Dia 25 estaremos iniciando o nosso estudo no módulo 7, que é um caso de histeria, três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, 1901 a 1905. Oi, Fábio, tudo bem? Olá, André, boa noite, tudo bem? Tudo, bem-vindo. Então, para quem chegou agora, vamos iniciar na página 223, que é sobre erros, né? Será que realmente os erros são erros? Como é que Freud vê a questão dos erros, né? Nós estamos vendo nesse módulo aqui que falar de atos falhos não se restringe somente a palavras, não se restringe somente a lapso de escritas ou de esquecimento, vai desde esquecer de pagar, esquecer do dito grande amor, ter um comportamento desleixado, ou uma vida desleixada, ou uma vida irresponsável. Fala também aí de atos falhos, né? A pessoa esquece de pagar, não, mas eles me conhecem, são meus amigos, já compra ali há muito tempo. Será que foi esquecimento ou tinha alguma coisa a mais ali? Então, você que está aqui, aliás, a Patrícia tinha, né, na semana passada, ela até comunicou no grupo que tinha muitas dúvidas e controvérsias para trazer, né? Mas, como vocês sabem, eu tenho um problema muito sério aqui no meu bairro e eu às vezes fico até cansado de ter que falar isso para vocês do grupo. Eu fiquei sem energia na hora que eu estava me preparando para gravar as aulas, todos. Para vocês terem uma ideia, é a semana toda, da semana passada e essa, eu estou tendo dificuldade em atender meus pacientes online por conta de energia. Mas hoje estamos aqui, então quem tiver o livro, ou quem leu esse capítulo, né, sobre os erros, eu convido para fazermos a leitura e aqui desenvolver uma discussão psicanalítica. Os erros de memória distinguem-se do esquecimento, acompanhado por ilusões da memória unicamente por um traço. Dos primeiros, o erro, a ilusão de memória, não é reconhecido como tal, mas é-lhe dado crédito. O uso do termo erro, contudo, ainda parece depender de outra condição. Falamos em errar e não em lembrar erroneamente. Quando desejamos enfatizar o caráter de realidade objetiva do material psíquico por reproduzir, isto é, quando pretendemos lembrar algo, diferentemente de um fato de nossa própria vida psíquica, algo que além disso possa ser confundido ou refutado pela memória das outras pessoas. Antitese do erro de memória nesse sentido é a ignorância. Quando Freud fala de ignorância, pessoal, Freud está falando de algo recalcado, né? Essa questão que eu não lembro. Eu não sei, eu devo estar confundindo aqui. Eu não sei quem falou, se eu estive, se eu não estive, ou se eu mudei, ou se eu esqueci o endereço. Freud está dizendo o seguinte: essa questão de ignorância não é uma ignorância, como eu posso dizer, no sentido bruto da palavra. Não, não é isso que Freud está tratando. Freud está falando de algo que Lacan vai pegar essa palavra, ele vai se apoderar dela, né? Onde ele vai dizer: eu
E o saber do analista está na ignorância, não é na ignorância do analista, é na ignorância do paciente. O que é a ignorância do paciente? Aquilo que ele ignora do seu sofrimento, né? Que é não se inserir na sua neurose, não conseguir falar de si, né? É aquele papo trivial na análise que o analista sabe que ele está falando nada com nada, mas está ali com uma escuta, né? Ele fala de tudo, menos dele, menos daquilo que realmente ele faz sofrer, que é chamado palavra vazia. Hoje eu coloquei em um dos grupos palavra cheia. O que é a palavra cheia? Ela está dentro dos atos falhos, né? É aquela palavra que escapa do inconsciente, que entrega o sujeito, é a palavra, é a ação, né? É, ontem eu gravei uma aula sobre, do grupo de fundamentos, sobre é, o paraverbal, a palavra além do verbo, que também é uma forma do inconsciente se manifestar, falar e denunciar o sujeito. Aliás, tentar brincar com o inconsciente, tentar subestimar o inconsciente, é pedir para ser exposto, né? Se a pessoa sabe uma verdade e ela tenta ocultar essa verdade, o inconsciente vai fazer uma denúncia. Por isso que o Lacan vai dizer esse grande outro, né? Que ele vai chamar, ele, o Jung, vai chamar de o mestre, né? Esse trabalhador incansável, como vai dizer o Lacan, né? Ele não descansa, né? Então ele vai fazer denúncias no sonho, ele vai fazer denúncias nos atos falhos, ele vai fazer denúncia nos acidentes, que também são atos falhos, ele vai fazer vários tipos de denúncia até a pessoa se perceber que ela está se auto-enganando. Em meu livro A Interpretação dos Sonhos 1900, fui responsável por uma série de falseamentos do material histórico e factual em geral, nos quais reparei com assombro depois da publicação do livro. Investigando-os mais detidamente, descobri que não havia brotado de minha ignorância, mas remontavam a erros de memória que a análise poderia esclarecer. Por que a análise pode esclarecer os erros de ignorância? Voltando a dizer, não é a ignorância bruta no sentido da palavra. É a ignorância no sentido de que eu não quero saber por que estou sofrendo de verdade. Por que Freud afirma isso, né? Que a análise é, traz à tona, né? E isso aí o analista não tem que forçar o paciente, mas não tem mesmo. Não, você tem que falar, não, tem que falar análise se ele quiser, a análise é dele. A análise é do paciente, ele fala se ele quiser, quando quiser. Se ele quiser chegar na análise, se quiser ficar calado por uma hora me olhando, é um desejo dele. É um desejo dele. A análise, ela tem que ser um lugar light. Claro, o analista está ali com a atenção flutuante, né? Ele está ali com uma escuta, ouvindo esse silêncio, ouvindo o paraverbal, através de gestos, através de um soluço, através de uma respiração, através de uma respiração ofegante. Ele está fazendo uma leitura ali, claro que ele vai pegar a parte, aquilo ali depois da análise, ele vai fazer um trabalho de investigação sobre aquele discurso não dito. Mas por que que Freud insiste, né? Dizendo que a análise vai revelar isso? Simples, pela transferência. Por que que o Freud vai dizer que o analista entra com fé na análise? Ele entra com fé na análise após ouvir a palavra do seu paciente na entrevista, né, que é o caminho, se ele vai ou não fechar ali uma aliança analítica com o seu paciente, e ele vai botar todas as suas apostas de fé em cima dessa transferência. Mas por que a transferência, André? Porque sem transferência esse paciente não fala. Por isso que o Freud, e eu concordo com o Freud, uma coisa é alguém falar assim, eu necessito muito fazer análise. Alguém fala assim, olha, procura esse analista aqui. Outra coisa é alguém obrigar a uma pessoa que não quer fazer análise, que não se vê com necessidade, como diz o Lacan, de tratar a sua neurose.
Então, Freud acreditava que os melhores pacientes é aqueles que vivem pelas próprias pernas. Eu também penso assim, né? Outro dia alguém, não, porque vai fazer análise com o André, e aí a pessoa tentou, né, me seduzir, né, numa conversa, queria análise de graça sem pagar, né? Eu falei, olha, tá aqui o meu número. Quando você quiser, eu faço uma entrevista presencial lá e o valor é X, né? Falei para a pessoa. E ela viu que ali não tem aquele gozo, né, dela ficar falando, né, se masturbando através do discurso dela e querendo ali um analgésico de orientação clínica. Não dê esse gozo, não. Você não estuda tanto, você não batalha tanto, você não se entrega tanto pelo seu ouro. Psicanálise é o ouro do analista, é o nosso ouro. O que que eu fiz? A pessoa se empolgou, não, porque eu vou ligar, Pepe. Então ligou. Depois, o membro da família me procurou, eu falei, olha, posso dizer uma coisa? Eu trabalho com quem deseja ser tratado. Se a pessoa não deseja, ela vai ficar só nessa coisa do elogio, da coisa, não, porque eu vejo seus vídeos, vejo suas postagens. Não, aquilo ali é uma forma de dar uma luz, dar um norte para quem está lendo, ou se dali despertar um interesse ou desejo de querer estudar psicanálise, ou então de querer fazer análise, mas se a pessoa deseja, ela vem. E eu acredito cegamente na transferência dos meus pacientes, meus analisando, eu acredito cegamente, eu tenho que acreditar. André, mas se ele estiver mentindo, melhor ainda, mentira não é para mim. Tem que tirar essa ideia de que o paciente me pertence, ele não me pertence. É uma vida, é um ser humano, e se em algum momento ele falar assim, André, gosto muito de você, mas eu quero parar a análise. Quem disse que a análise dele vai parar? Ele pode acabar o tratamento comigo. Mas o processo de análise não acaba, porque ele vai sair desse lugar aqui levando resquício, fragmentos desse processo analítico aqui que ele iniciou. Então, e outra, eu tenho que ter muito tesão por aquilo com quem eu me disponho a trabalhar. Eu acredito cegamente na psicanálise. Aliás, tudo que eu me proponho a fazer, né, desde a psicanálise, minha primeira faculdade, para quem não. Aliás, psicanálise não é faculdade, tá, gente? Foi a teologia, isso há 1900 e bolinha, né? Eu tinha 21 anos de idade e fiz teologia. Depois eu fui fazer faculdade de teologia de verdade, que foram mais 5 anos, ou seja, no total foram 10 anos de estudo e pesquisa, né? E assim, dei aula por 23 anos de teologia com muito carinho. Eu sempre que me coloco em fazer alguma coisa, eu me empenho o máximo, né? Eu me dedico com muito carinho, muito tesão, né? E eu faço isso com muito prazer. Então, o Lacan pergunta sobre isso no Banquete de Platão. Para você clicar, você tem que ter tesão. E se eu tenho tesão do que eu estou fazendo, eu também tenho que ter prazer e fé no meu paciente. Eu tenho que acreditar nele. Mesmo ele mentindo para mim, mas ele está enganando quem? Ele está enganando quem? Enganando quem? A mim? Como assim ele está me enganando? Ninguém engana ninguém, gente. Pelo amor de Deus. E outra coisa, o paciente, o que ele espaço ali é dele. Se ele quiser dormir, ele dorme. Estou falando do espaço físico. Se ele quiser dormir, ele dorme. É, se ele quiser, é, como se diz, levar o celular. Eu acho que eu sou ortodoxo. Já falei para vocês aqui. Eu sou realmente freudiano. Eu sou um adepto dentro da minha formação, dentro das 7 escolas. Eu incluo o Yoga, que é a 8ª escola, né? Eu tenho, é, 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 fiz uma pesquisa, estudei Yoga na minha formação, mas eu digo para vocês, eu não tenho rigidez na minha clínica com meus pacientes. Eu tenho colegas que transformam a clínica num lugar de rigidez. Uma coisa é eu ter uma rigidez para minhas pesquisas. Agora, com o meu paciente, não, né? Tem paciente que leva celular ligado para análise e fica quieto. É material clínico. É material de pesquisa. Alguma dúvida aí, Fábio? Quer falar, querido?
Por enquanto, tranquilo, André. É uma ajuda. Na página 266 da primeira edição brasileira, aponta como local de nascimento de Schiller a cidade de Marburgo. Esse que se repete na histeria, esse erro ocorre na análise de um sonho que tive durante uma viagem noturna e do qual fui despertado pelo condutor que anunciava o nome da estação de Marburgo. No conteúdo do sonho, alguém perguntava por um livro de Schiller, Li- Schiller. Na verdade, Schiller, Schiller não nasceu na cidade universitária de Marburgo, mas em Marbach, na Suábia. Além do mais, posso afirmar que eu sempre soube disso. Na página 135, o pai de Aníbal foi chamado de Astra, Asdrubal. Esse erro me foi especialmente aborrecido, mas foi o que mais corroborou minha concepção desses erros. Poucos leitores de meu livro não hão de estar mais familiarizados com a história da casa dos Barca do que o autor, que escreveu esse erro e passou por cima dele em três revisões de provas. O pai de Aníbal chama-se Amilcar Barcar e Astrubal. Era o nome do irmão de Aníbal. E também o de seu cunhado e antecessor no comando. Na página 177, volume 4 e volume 5, afirma que Zeus encastrou e destronou seu pai, Cronos. Mas adiantei erroneamente essa atrocidade em uma geração segundo a mitologia grega. Foi Cronos quem cometeu contra seu pai Urano. Ou veja, olha que coisa gostosa, é por isso que eu amo Freud. Ele termina uma obra, passa um tempo, ele está escrevendo um texto de outra obra e ele pega, peraí, eu errei aqui. Eu confundi as coisas. Ontem mesmo gravando a aula, eu confundi Levi-Strauss e o Sansuri. Sansor é, é o. Olha só que ato falho, né? O Sansuri. Eu confundi ali a ordem do trabalho deles. Na verdade, é Levi-Strauss que vai trabalhar com a estrutura linguística e o Sansu que vai trabalhar com antropologia. Eu invertia as notas e no meio da aula eu falei, pessoal, eu cometi uma gafe aqui, gravando a aula de ontem. Ou seja, esses erros têm algo ali por trás. É isso que Freud está dizendo, né? Freud era um estudante, era um pesquisador de mitologia. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo, né? Ler o livro de Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Ele vai mostrar ali o histórico que Freud pesquisava muito mitologia, até para escrever sobre o livro dos sonhos. Freud bebeu muito da mitologia, não foi só da mitologia grega, ele sabia todas as mitologias. Aliás, há uma discussão na comunidade psicanalítica porque só se cita a mitologia grega, se existe muitas mitologias, como mitologia africana, como existe a mitologia celta, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia brasileira. E daí pode tirar muito aprendizado para a psicanálise dessas mitologias, né? O próprio Lacan vai beber muito da mitologia grega. John Jung não, ele extrapola, ele não bebe da mitologia grega, mas não bebe mesmo, ele vai beber dela, mas ele vai numa aberração sapiencial assustadora, né?
Tanto é que ele vai dizer, não existe 9 arquétipos, existe milhões e milhões e bilhões e bilhões de arquétipos e eles se renovam a cada década, a cada século e a cada milênio, ele vai se renovando. Então, é, 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 o próprio Peter Gay vai mostrar que Freud entendia de mitologia grega. Ele mesmo, na obra dele, sobre a interpretação dos sonhos, ele prova que ele entendia de mitologia grega, ele prova que ele entendia de simbologia. Daqui a pouco ele fala, caramba, eu investi aqui a coisa. Na verdade, foi Cronos quem cometeu contra seu pai, Urano. E é realmente isso. Quem estuda mitologia como filósofos e pessoas que trabalham com é, semiótica, que semiótica bebe muito de símbolos, linguística, né? A semiótica ela é gostosa de se trabalhar muito, né? Para quem pretende aí adentrar e mergulhar na clínica do Lacan, eu recomendo leia o livro Semiótica Geral. Está dentro de um valor bem acessível para poder comprar, está vendendo na Amazon, tá? Então, semiótica vai trabalhar com simbologia, com arquétipo, com mitologia geral, com linguística geral. Você sai dali um expert em leitura sobre símbolos, mitos, arquétipos e também de linguística e literatura. Como se explica que minha memória nesses pontos me fornecesse o que era incorreto. Ao passo que, como pode comprovar o leitor do livro, colocava a meu dispor o material mais remoto em comum. E mais como foi que em 3 correções de provas que fiz cuidadosamente, passei por esses erros como se eu estivesse cego. E pior, né, gente? Olha só, se Sigmund Freud, o pai da psicanálise, admite que errou, sendo ele um pesquisador nato. Agora, trazendo para os nossos dias, né? Uma geração que não quer ler, uma geração universitária, claro, não vou generalizar, existem pessoas que vai para a universidade realmente para estudar, para pesquisar, vai para algumas escolas de psicanálise para estudar realmente. Eu sou muito grato pelos alunos que eu tenho, não são muitos, mas os poucos que eu tenho, eu posso dizer que são pessoas que lêem. Um deles está aqui na aula, ele e a sua digníssima esposa, né? Aliás, cadê a Patrícia, Fábio? Então, achei estranho, ela não entrou ainda. Ela tá na clínica com a mãe dela, entrou ainda. Ah, deve estar Eu até, trabalhando ainda. até mandei mensagem pra ela, falei, a aula já começou. Então, se pessoas sérias, como Freud, que lia muito, cometeu erros de memória, e Freud vai dizer, tem algo aqui? Agora eu penso, convido você que está assistindo essa aula presente e gravada, e quem não lê? E quem está dependendo de chat GPT, inteligência artificial, né? Outro dia eu fiz um teste com o chat GPT, ela me deu lá o volume errado da obra do Freud. Eu falei, eu pensei comigo, já pensou se eu não tivesse lido? Eu falando comigo mesmo, comecei a rir. Já pensou se eu não tivesse lido? Eu ia colocar isso no texto. Tá lá no volume e tal. Tava, não, ela cometeu um erro. Então, eu fico pensando aqui, gente, convido vocês para a gente refletir junto, se Freud que lia, e se pessoas que se propõem a ler de verdade, ler mesmo, fazer sentar, separar aqueles volumes de tratado ou de compêndio, eu vou ler isso aqui para entender o assunto, se comete erros falando ou escrevendo, ou até mesmo fazendo uma troca como aqui, como falei ontem na aula, eu troquei o Sansu e o Levi-Strauss, troquei a ordem ali no trabalho deles, imagine quem não lê. Então, nós temos algo grave hoje na sociedade, né? Temos algo grave na educação. A própria educação está discutindo sobre isso, né? Temos aí uma situação muito delicada. O cara que vai para a escola, leva ali o seu sua IA no celular e copia as palavras do professor e conta a resposta, né? Eu soube que algumas universidades aqui no Rio de Janeiro tomaram iniciativa de saber
quando o trabalho de monografia foi realmente digitado por um aluno ou então por uma inteligência artificial. Hoje é possível saber quando foi uma inteligência artificial que elaborou aquele artigo ou que elaborou aquele texto de dissertação. Então, se Freud cometia erro, sendo o Freud, né? E quem não lê? Então, eu fico pensando aqui nesses que têm pressa em querer clinicar, nesses que têm pressa de querer, sei lá, levar o título de analista. Primeiro que analista não é um título, é um ofício, é uma vivência, é uma experiência no processo de análise. Não é a escola que vai autorizar A ou B, ou chegar assim, Fábio, agora você concluiu aqui sua carga horária de leitura e estudo. Ah, não, é o Fábio que vai dizer para a escola, para mim, André, eu me autorizo a partir de hoje a clinicar. Não será eu. Ele que vai dizer para ele, primeiramente. Eu me autorizo agora a clinicar. Mas é dentro de uma leitura, dentro de pesquisa, é dentro de uma conscientização, pensando nesse outro, né? Você quer falar alguma coisa, trazer alguma contribuição, Fábio? Por enquanto, nenhuma, André. Ah, só comento que eu ainda não estou me autorizando para nada ainda. Mas tá bom. Goethe disse a respeito de Lichtenberg. Ali onde ele faz uma brincadeira, oculta-se um problema. Pode-se dizer algo semelhante sobre os trechos de meu livro aqui citados? Ali onde surge o erro, oculta-se um recalcamento. Vou ler de novo. Ali onde surge o erro, oculta-se o recalcamento. Melhor dizendo, uma insinceridade, uma distorção que se baseia fundamentalmente no material recalcado. Então, de novo, os atos falhos falam de algo recalcado. O esquecimento, o erro, fala de algo recalcado. Né? Fala de algo recalcado. Eu cometi um erro. Você errou mesmo? Será que a psicanálise vê como erro ou vê como ato falho? Nossa, não sei. Como é que eu pude cometer esse erro? Foi erro mesmo? Será que é erro? Nossa, eu sou imperfeito. Ok. Você se prende nessa premissa, tudo bem. Mas está aqui dizendo, olha. Ali, página 224. Ali onde surge o erro, oculta-se o recalcamento. Melhor dizendo, uma insinceridade, uma distorção que se baseia fundamentalmente no material recalcado. Tem ali uma insinceridade do próprio sujeito com ele, mas que está recalcado. Na análise dos sonhos ali comunicados, fui compelido pela natureza dos temas com que se relacionavam os pensamentos oníricos a interromper a análise em algum ponto antes de completá-la, a contento por um lado e a parar as arestas de algum detalhe discreto, mediante uma leve distorção. Eu vou até marcar essa página aqui, não com papel, não com caneta, né, mas com papel, que eu vou fazer um texto sobre isso aqui, muito interessante. Por trás do erro se esconde algo recalcado, uma insinceridade, né? Nada de ficar riscando papel, isso é crime, não façam isso, tá? Temos que criar uma lei para quem ficar riscando os livros, isso é crime. Eu tenho um papelzinho aqui, como é que isso pode me acontecer? Oh, meu Deus do céu, isso não está acontecendo comigo, não. Não façam isso, não fique riscando o livro, isso é feio. Isso é crime, o livro foi criado com carinho, tá? Vou marcar aqui, 224. Quer pintar? Quer riscar? Pinta a parede de casa. Para com isso, isso é feio. Eu, hein?
Cadê? Você tá lendo também o livro, Fábio? No livro não tô lendo, não, André. Tô acompanhando aqui pra sua fala, tá? Depois eu vou ler. Não me era possível agir de outro modo. E de fato não tinha nenhuma outra opção se queria apresentar exemplos e provas. Minha situação de aperto era uma decorrência necessária de propriedade dos sonhos, de expressar o recalcado, ou seja, o que é insustentável de chegar à consciência, ou seja, por que recalcamos o sonho, por que recalcamos o desejo, por que recalcamos o pensamento? É algo que muitas vezes está sendo insuportável para o sujeito. Ele está aqui dizendo, recalcamos porque nossa consciência não dá conta. Então o sujeito vai recalcar. Está recalcado, né? Cadê? Ou seja, apesar disso, ao que parece, ainda restou bastante do livro para escandalizar algumas almas sensíveis. Mas a distorção ou ocultação do pensamento, cuja continuação me era conhecida, não me foram possíveis sem alguns rastros que ficassem para trás. Muitas vezes o que eu queria suprimir conseguia contra minha vontade ganhar acesso ao que eu aceitaria relatar, surgindo sob forma de um erro que me passava despercebido. Além disso, o mesmo tema está no fundo de todos os três exemplos, aqui destacados. Os erros derivam de pensamentos recalcados. Opa, muito bom isso aqui. Os erros. Olha de novo, hein? Olha, gente, coisa linda, que maravilhoso, que eu amo ler Freud. Tá? Os erros derivam de pensamentos recalcados, que se relacionam com o meu pai morto. Olha que coisa. Quem fizer a leitura do sonho analisado na página 226, volume 5, descobrirá que, em parte, sem nenhum disfarce, e em parte poderia adivinhar por outros indícios que interrompe o texto diante de pensamentos que teriam contido uma crítica inamistosa a meu pai. Aliás, toda a obra do Freud, Lacan, Klein, Winnicott, Bill, é em cima dos sintomas do sofrimento deles. O analista produz os seus textos teóricos em cima do seu sintoma. Não é uma invenção. Ah, vou escrever um livro. Não. Toda a produção de texto de um analista é em cima do seu sintoma, daquilo que te atravessa, daquilo que te machuca, daquilo que te marcou, daquilo que te fez sofrer. É em cima do seu sintoma. Isso para nós não é de uma vergonha, muito pelo contrário, é riqueza de material. Quando Lacan fala o nome do pai, ele está falando de uma experiência vívida dele com a filha dele. Quando Lacan vai falar essa questão do complexo de Édipo, Freud está falando dessa questão dele com o pai versus a mãe dele. Então, nada que Freud escreve aqui é algo fruto da cabeça dele. Sim, são pesquisas, foi a partir do seu trabalho com as histéricas que ele vai aí fazer uma exploração profunda sobre esse inconsciente, mas é, grande parte do sofrimento dele fala dos seus, dos seus sintomas, das suas dores, daquilo que lhe atravessa, daquilo que lhe corta. Então, toda a produção de texto profundo dos analistas é de origem dos seus sintomas. E não há nenhum problema nisso. Na continuação dessa cadeia de pensamentos e lembranças, há de fato uma história irritante na qual um certo papel é desempenhado por alguns livros e por um amigo de negócios de meu pai, que se chama Marburg, o mesmo nome que me acordou ao ser anunciado na estação é, Obo,
Lima, na Ferrovia do Sul. Na análise tentei ocultar esse senhor Marburg de mim mesmo e de meus leitores. Ele se vingou, intrometendo-se onde não devia e mudando o nome do local de nascimento de Marburg para Marburgo. O erro de escrever Asdrubal em vez de Amilcar, o nome do irmão substituto do pai, ocorreu exatamente no contexto que se referia às fantasias sobre Aníbal. Em meus anos de ginásio e minha insatisfação com o comportamento de meu pai frente aos inimigos do nosso povo, claro, quem puder entender essa parte aqui que Freud está narrando, está no livro, tá? Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, onde ali o Peter Gay vai falar que o pai do Freud era um comerciante não muito bem sucedido, né? E isso deixava o pai do Freud muito frustrado, porque por ele ser judeu, ele tinha um comércio que não vingava, né? E Freud tinha muitos amigos judeus ricos, ricos mesmo, dentre eles o próprio Brauer, era um médico conceituadíssimo, é, o próprio Finney também era outro médico é, praticamente da grande alta sociedade, e Freud era assim, um judeu intelectual inteligente, né? E Freud também passou muito preconceito com a própria sogra dele, né? Por que que minha filha não escolheu o pretendente, né? Mais virtuoso, né? Já que Peter Gay coloca entre aspas afortunado, né? Então Freud sabia de tudo isso. Freud vai ter isso com a psicanálise depois de muitos anos. Ele passa um problema muito sério é, é, com relação à clínica, com relação à perda de pessoas que o abandonam. Uma das pessoas que Freud sofre muito com a perda é o Jung, né? Freud acreditava cegamente que Jung seria o herdeiro da psicanálise. Jung, no meio do caminho, deixa Freud, começa a ver as desistências. Então, Freud segura essa situação sozinho, né? Ele passa também impasses na família, né? Ele perde o neto que ele tanto amava, mas ela vai ter isso, ela vai trazer sucesso para o Freud. Sucesso não, né? Ela já começa a ser sucesso com ele ali insistindo, calado. Para vocês terem uma ideia, Freud ficou 5 anos sem escrever. Quando seu neto morre, ele entra num luto e ele não quer sair desse luto. Ele entra num estado de melancolia muito grande, né? E ele volta a escrever depois de 5 anos, né? Tanto é que se dizer que a obra do Freud está completa, está mentindo. Agora, em 2050, outros textos, né, serão reabertos da obra do Freud. Tanto Freud como Lacan, as obras não estão completamente fechadas, né? E se essas obras existem, devemos agradecer à primeira psicanalista francesa, que não foi Lacan, foi uma mulher chamada Marie Bonaparte, a neta do grande Napoleão Bonaparte, né? Então, quando Freud fala isso aqui, os inimigos do meu povo, o pai dele, ele viu o pai dele uma vez ser humilhado em público, né, por um austríaco que pegou o chapéu do pai do Freud, jogou na poça de água suja, e o pai do Freud não revidou, e Freud queria que esse pai revidasse, né? Ou seja, aquela coisa do Édipo, né? Meu pai é o herói, ele vai. Então, Freud tinha muitos ressentimentos dentro de si, muitas mágoas, mas ele só vai colher, né, os louros, né, quando a psicanálise se estabelece no mundo, quando ela se expande por toda a Europa. Ele já está bem idoso, né? Tanto é que o Freud vai falar da vingança, vale a pena se vingar? Ele diz que sim. Freud diz que sim.
Tanto é que o Peter Gay vai narrar o homem rico que perseguiu Freud durante todo o período da construção da psicanálise. Esse homem continua rico, porém não mais famoso como na sua época. Ele vai até Freud, na Inglaterra, e ele bate na porta do Freud. E a empregada do Freud diz que tal pessoa estava lá fora. E Freud diz a seguinte frase para ela: diga para ele, com essas palavras, que eu não estou. Ela vai até a porta e diz para ele: o Dr. Freud manda dizer que ele não está. Então Freud questiona: é certo a vingança? Ele diz que sim. Em alguns momentos é bom se vingar. O próprio Lacan também concorda com ele. Em alguns momentos realmente é necessário se vingar, sim. Eu poderia ter prosseguido e contado com minha relação e com a minha relação com o meu pai foi alterada por uma visita que fiz à Inglaterra, onde vi a conhecer meu irmão, filho do primeiro casamento de meu pai. Lá vivia o filho mais velho de meu o filho mais velho de meu irmão tem a mesma idade que eu. Assim, as relações entre nossas idades não continuam nenhum obstáculo a minhas fantasias de como. Aliás, esse filho mais velho do Freud, Peter Gay, tem uma desconfiança que é da mãe do Freud. Porque o irmão mais velho do Freud, esse que ele vai visitar na Inglaterra, morou um tempo com o Freud, né? E Freud tinha uma babá que ele amava muito, né? Ele sabe Bíblia através dessa babá e ela sabia, né? E depois Freud vai confrontar esse irmão e descobre toda a verdade que fizeram com a babá dele, deram um sumiço nela, porque ela sabia do caso extraconjugal da mãe do Freud com o irmão do Freud, porque ambos tinham a mesma idade na época, e o pai do Freud era, acho que 20 ou 30 anos mais velho do que ela tinha uns 20 e poucos anos, ele já tinha uns 40 e poucos anos, quase beirando 50. Então, essa babá sabia do caso extraconjugal da mãe do Freud com esse irmão dela, esse irmão dele mais velho. E Freud, depois de adulto, vai confrontá-lo. Aliás, Freud tinha esse hábito, né, de confrontar seus inimigos na hora certa. Ele ia pessoalmente, ele ia sozinho. Isso era do Freud. Ele pegava as pessoas, tipo, na curva do vento, vem cá, vamos conversar sério agora. Então, Freud fazia isso. Ele esperava o momento certo para confrontar seus inimigos, seja no particular ou em público, né? Houve um momento que ele sai em defesa de Sandor Ferenczi, né, e de Reiki, diante de uma plateia, né, quando eles começam a atacá-los, quando eles no trabalho clínico deles. Então, na história do movimento psicanalítico, nós vamos ver que vai ser lá no volume 14, História do Movimento Psicanalítico, o Freud sai em briga em público pelos seus dois discípulos, só que em períodos diferentes, né? Uma das mortes que muito fez o Freud sofrer foi de Sandro Ferenczi. Sandro Ferenczi também era judeu, morreu aos 50 anos de idade, né? Então, isso mexeu muito com Freud. Aliás, a história de Freud, muitas perdas, e é, não sei se vocês observaram, há as fotos do Freud na sua juventude mais alegre. E quando a gente olha para o Freud idoso, ele está muito sério, né? Ele está muito sério. Não é que ele é ranzinza. Certa vez, quando fazia licenciatura em filosofia, alguém desavisado falou assim: Nossa, mas esses filósofos não ri, estão sempre sérios. Eu falei: Você está no lugar errado. Eu confrontei, né? Tem dia que eu acordo, eu não sei se eu acordo virado no diabo ou se o diabo acorda virado em mim, eu não sei. Também não estou preocupado com isso, não. Eu falei: Você está no lugar errado. Na filosofia é isso, né? O próprio Arthur Schopenhauer vai dizer: o muito conhecimento te gera muita angústia, né? Então, se você não quer saber de psicanálise nem de filosofia, está no lugar errado. Para. Falar que nem o Zimmermann vai vender sapato. Vai vender sapato. Então, Freud sabia.
essas fantasias suprimidas falsearam o texto do meu livro, do ponto que interrompi a análise, forçando-me a colocar o, o nome do meu irmão em lugar do meu pai. É uma influência de minhas lembranças desse mesmo irmão que atribuo o meu erro. Adiantar em uma geração de atrocidades mitológicas do panteão grego, dentre as advertências de meu irmão, uma permaneceu por muito tempo em minha memória. Quando a condução de sua vida, disse-me ele, não se esqueça de que você realmente não pertence à segunda, mas à terceira geração em relação a seu pai. Nosso pai tornara a casar-se anos depois, por isso era muito mais velho do que eu, seus filhos, do segundo casamento. Cometi o erro já descrito no ponto exato do livro em que estava examinando a respeito entre os pais e os filhos. Ou seja, os filhos do primeiro casamento do pai dele não aceitavam, né, o casamento do pai do Freud com a mãe dele, que já era ali é, o terceiro casamento, né? Então ele não aceitava e ele tinha uma certa mágoa do pai do Freud, esse irmão mais velho do Freud tinha uma mágoa do pai do Freud, né? Aliás, a família Freud é muito grande mesmo. A árvore genealógica deles é muito grande, né? E tem uma neta do Freud, não sei se você sabe, tem uma neta do Freud que ela é uma artista e ela fez o casamento do trabalho artístico com a psicanálise, né? Ela, ela analisa a pessoa através da moda. Olha que trabalho interessante, né? Ela faz uma análise do sujeito através da moda. Muito rico o trabalho dela. Então, havia essa rixa em Freud, né? Ainda mais sendo judeu, tinha também essa mágoa aí com os irmãos mais velhos, principalmente esse, que ele descobre depois, né? Que um dos filhos lá da mãe dele, na verdade, é desse irmão dele. Então, Freud descobre isso depois de adulto, ele vai confrontar esse irmão. Claro que ele vai. Aliás, ele cita esse irmão o tempo todo na obra dele, né? Interpretação dos sonhos, ele cita esse irmão, ou seja, ele, ele marcou esse irmão. Ele marcou, é você que eu vou pegar, vou ficar te martelando na sua vida pelo resto da vida, né? Então, Freud tinha isso dele. E tinha, não estava errado, não, né? No lugar dele faria pior, jogava uma granada, né? Também aconteceu algumas vezes que amigos e pacientes cujos sonhos relatei, aos quais fiz alusão no decorrer de minhas análises de sonhos, chamaram minha atenção para o fato de que a circunstância dos acontecimentos por nós vivenciados em comum terem sido exatamente relatadas por mim. Também nesses casos trata-se de erros históricos. Depois de retificados, reexaminei os diversos casos e, de igual maneira, me convenci de que minha lembrança dos fatos só fora é, inexata nos pontos onde eu havia propositalmente distorcido ou ocultado alguma coisa na análise. Ah, André, então na análise a gente tem que falar tudo? Não, tem que. Não, obrigado. Não, obrigado. Aliás, tem coisas que o paciente fala, não sei, não sei como é que meu analista vai reagir se eu falar isso. O paciente não é obrigado a falar tudo. Ele fala o que ele quiser falar, o que ele acha que deve falar. E em algum momento a análise, não é o analista que coloca o paciente em xeque-mate, é a própria análise. É a própria palavra desse analista que coloca desse paciente. Olha que ato falha que eu cometi, né? Ato falha não, corrijo. Quanto mais esse paciente permanece na análise, o final ele se tornar um analista dele mesmo. Então, é um ato falho com um fundo de verdade. Aliás, todo ato falho tem um fundo de verdade, né? Então, é a análise que confronta, pela via da palavra desse paciente, ele próprio, não o analista. Ah, analista confronta o paciente. Não. Tem coisas que a gente pontua. O que que isso quis dizer? Fala de novo aqui, que eu não estou entendendo. Você quer dizer o que com essa palavra aqui que eu não entendi, né? Eu quero ouvir mais um pouco essa palavra.
Né? Às vezes o paciente fica assim, mas de novo estou trazendo esse texto. Sim, fica à vontade, a análise é sua, por que não? Mas eu estou de novo trazendo esse sonho. Fique à vontade, você precisa falar disso. Então, são análise é do paciente. Quanto ao trazer à tona é, sobre o que ele sente, ele é um processo que eu acabei de falar, né? É dessa transferência que ele vai desenterrando aquilo que está recalcado. Também, também nesses casos, trata-se de erros históricos. Depois de retificados, reexaminei os diversos casos de igual maneira e comecei e me convenci de que minhas lembranças dos fatos só me fora anexada de pontos onde eu havia proposi- é, propositalmente distorcido e ocultado de minha análise. Também aqui encontramos novamente o erro despercebido como substituto de uma ocultação ou recalcamento intencionais. Esses erros derivados do recalcamento devem ser claramente distinguidos de outros que se baseiam numa verdadeira ignorância. Assim, por exemplo, foi por ignorância que numa versão de uma excursão, é, Wauchoau, não sei se é assim que pronuncia, acreditei ter chegado à residência do líder revolucionário. é, Meu Deus do céu, vou nem falar o nome desse cara aqui, cada nome aqui. Os dois lugares só têm em comum o mesmo nome. Fica situado em Caritinha, mas eu não sabia disso. Eis outro erro vergonhoso e instrutivo, um exemplo de ignorância temporária, se é que se pode dizer isso. Certo dia, um paciente me lembrou de lhe dar 2 livros sobre Veneza e que eu lhe prometera, pois precisava deles para se preparar para a sua viagem de Páscoa. Já os tenho prontos para você, retruquei, e fui buscá-los na biblioteca. A verdade, porém, é que eu havia esquecido de apanhá-los porque não estava inteiramente de acordo com a viagem de meu paciente, na qual vi uma perturbação desnecessária no tratamento e um prejuízo material para o médico. Dei então uma rápida olhada na biblioteca à procura dos 2 livros que tinha em vista. Um era Veneza, Cidade da Arte. Além desse, pensei, devo ter uma outra, uma obra histórica de uma coleção parecida. Certo, aqui está. E os Médici. Peguei o livro e levei-o ao paciente, que aguardava para logo ter que admitir, envergonhado, meu engano. Na realidade, eu sabia muito bem que os Médici nada têm a ver com Veneza, mas por um breve intervalo isso me pareceu incorreto. Agora cabia-me ser justo, já que por tantas vezes eu havia confrontado meu paciente com seus próprios atos sintomáticos. Só poderia salvar minha autoridade aos olhos dele, sendo sincero, mostrando-lhe os motivos que eu mantivera em segredo de minha antipatia por sua viagem. Ou seja, Freud era contra a viagem dele, né? Ali já não era mais um analista falando, era o médico. Ele também atendia pacientes de ordem neurológica, ele era neurologista, né? Peter Gay vai dizer que ele atuava como analista, como neurologista durante muitos anos. Há um momento que Freud vai assumir esse papel plenamente como analista, mas ele está numa conta-transferência. Então, ele faz uma promessa: não, eu vou te emprestar uns livros. Cuidado, uma dica aqui. Não prometa o que você não possa cumprir. E se vai prometer, reveja o porquê ainda não cumpriu. Porque da resistência em cumprir. Não, eu prometo um café.
Não, eu prometo jantar. Não, eu prometo a gente almoçar junto. Não, eu prometo a gente marcar de sair. Por que tá demorando ir nesse encontro? Com esse amigo, amiga? Por quê? Não, eu prometo que a gente vai sentar e vamos colocar as cartas, as conversas em dias. Por que tem resistência? Tem algo ali falando. Vocês percebam que esses erros têm uma verdade ali recalcada? Não, sabe? É uma correria minha vida, cara. Você sabe que desculpa, depois dessas aulas a gente sabe que não cabe, né? Rapaz, eu prometi te entregar uns artigos. Aham, prometeu. Até agora nada. Não, não, eu tô para, menos, menos. O que que tá aí recalcado que, como sintoma, aparece essa resistência? Como sintoma, aparecem essas desculpas? Como sintoma, aparecem esses atrasos? São sintomas. Esquecimento, atraso, resistências, esquivamento. São sintomas de algo recalcado, de uma verdade ali que o sujeito. E Freud não queria que ele viajasse. Freud achava que. Aliás, eu não sei o que é melhor para você que está assistindo essa aula. Eu não sei. Tem alunos aqui que são meus pacientes. Outros entraram para a escola através de análise comigo. E outros da escola vieram fazer análise comigo. Eu não sei o que é melhor para vocês. Eu não sei. E se eu ficar com essa ideia, eu sei o que é melhor para cada paciente meu, eu já estou numa conta transferência. Já estou. Já estou numa conta transferência. Não, eu acho que ele deve fazer isso. Acho que ele tem que falar isso. Eu acho que. Não, eu não acho nada. Eu não acho nada. Quem tem que achar é meu paciente. Com relação aos alunos, sempre coloquei nas aulas por aqui o meu parecer frente à clínica hoje. Eu penso, isso é da minha formação, tem a ver com o meu superego, tem a ver com a minha neurose obsessiva, é, tem a ver com a minha estrutura. Eu penso que eu não posso me dar o luxo, eu, André, embora eu seja um amante ferrenho do Freud, de trabalhar só com Freud. Eu penso, e aí entra a minha formação de origem, né, da minha escola, onde eu tive que ler Melanie Klein, Winnicott, Sandra Ferenczi, Jung, Lacan, Biel, André Green, é, Manuni, François Douto, é, e outros mais, que hoje eu vejo, caramba, foi rico ter, mas talvez o que eu aprendi não é o que esse aspirante quer. Talvez ele somente quer trabalhar com Freud. Talvez ele somente quer trabalhar com a Klein. Não, eu quero trabalhar só com o Lacan, já que a própria Soraya tem trazido aqui, né? Aliás, dia 30 de outubro, que é a última quinta-feira de outubro, guardem aí na agenda de vocês, vocês terão uma aula com ela sobre a formação do psicanalista. Eu não sei o que é melhor para ninguém. Não sei nem o que é melhor para mim. Eu acho que eu sei. Eu acho, eu tenho uma ideia, eu tenho uma fantasia, o que é melhor para mim. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo, não, não é isso que eu quero. Estou revendo, estou amadurecendo. Então, Freud está aqui dizendo, eu tinha dois livros para emprestar para ele, que eram livros que iam ajudar esse rapaz nas viagens, mas quando ele demora em entregar esses livros para o rapaz, ele está dizendo, ele mesmo reconhece, eu estou com uma questão aqui contra ele, eu não aprovo essa viagem pelo estado de saúde dele. Mas depois o Freud lá na frente vai dizer que ele admite que ele errou. Isso que eu acho legal do Freud. Isso que é legal na psicanálise, é você se ver, eu errei. Eu cometi um erro. Então, eu aprendo com Freud, aprendo também com os meus erros, né? E tento passar isso o máximo possível para os meus pacientes, meus alunos, meus analisandos e meus colegas que estão ao meu lado. Ninguém sabe o que é melhor para ninguém. Mas estamos vendo aqui, né, que Freud está admitindo o erro dele, porque. Oi, pô, quer falar, Fábio? André, eu vou precisar dar uma saidinha agora, tá? Vou Tudo lá bem, pegar fica à para vontade.
Tudo bem. Depois eu vou assistir o restante da aula gravada, tá bom? Tá legal. Tá Valeu. legal. Talvez seja genericamente espantoso que a ânsia dos seres humanos de dizerem a verdade seja muito mais forte do que se costuma supor. Além disso, talvez seja consequência de minha prática de psicanálise que eu quase não consiga mentir, mas tento distorcer alguma coisa, sucumbo a um erro ou algum outro ato falho que trai minha insinceridade, como se pode ver desses últimos exemplos e dos anteriores. Então, Freud está dizendo aqui, é tão fácil tentar falar a verdade para o outro, né? Mas lidar com a sua verdade particular é difícil. Então, ele está aqui nos convidando. Se por isso que o analista ele não tem essa preocupação de ter que dizer a verdade, porque a verdade é do sujeito. Não tem que dizer a verdade para ninguém, nem para aluno, nem para paciente, nem para analisando. A verdade é sua, só você sabe. Então você sabe o que está sendo insuportável para você. Só o sujeito sabe. Dentre todos os atos falhos, os erros parecem ter um mecanismo menos rígido. Ou seja, a ocorrência de um erro e uma indicação geral de que a atividade anímica em questão teve de lutar com alguma influência perturbadora. Mas a forma específica assumida pelo erro não é determinada pela qualidade da ideia perturbadora, que permaneceu na obscuridade. Podemos acrescentar aqui, retrospectivamente, que em muitos casos simples de lapsos da fala e da escrita é possível supor a mesma situação. Ou seja, há um lapso de fala, há um lapso de escrita, o Freud vai dizer, tem algo aqui recalcado, né? Voltando aqui à página, né? 224. Olha que Freud fala, coisa muito linda, gente. Olha que coisa, olha que Freud fala. Isso é maravilhoso. Os erros derivam de pensamentos recalcados. Olha que coisa gostosa, coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, né? Na análise dos sonhos comunicados, não, é isso que eu quero ler para vocês, não. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer aqui, né, que os erros, né, na verdade, derivam de pensamentos recalcados. Ora, se os erros derivam de pensamentos recalcados, os atos falhos de comportamento, de compromissos, de fala, de escrita e de esquecimento, fala de algo que o sujeito não sustentou no seu pensamento e recalcou. Está lá, está na obscuridade do inconsciente dela, mas virá à tona em algum momento. Em algum momento vai vir à tona. Somente a complacência do material linguístico é que possibilita a determinação dos erros e, ao mesmo tempo, marca seus limites. Para não me restringir exclusivamente a meus próprios erros, quero comunicar alguns exemplos que, aliás, também poderiam ter sido incluídos entre lapsos da fala e os equívocos da ação, embora isso não tenha maior importância, já que todas essas formas de atos falhos são equivalentes. Todas elas estão ligadas à questão do pensamento. Aquele que o sujeito não deu conta de lidar com o seu pensamento. Vai aparecer nos atos falhos, seja por uma fala, uma escrita, uma atitude, passou algo na cabeça que a pessoa não expressou, não disse, não elaborou, vai aparecer.
Então, por isso que Lacan vai falar, os atos falhos são palavras perfeitas, são atos perfeitos. Isso aqui é perfeição, né? Tentou recalcar, tentou reprimir, mas apareceu ali. Isso é maravilhoso. Para não me restringir exclusivamente aos meus próprios erros, quero comunicar alguns exemplos que, aliás, também poderiam ter sido incluídos entre lapsos na fala e equívocos na ação, embora não tenha maior importância, já que todas essas formas de atos falhos são equivalentes. Proibir um paciente de telefonar para a amada com quem ele mesmo queria romper, já que cada conversa reatiçava a luta que ele travava para afastar-se dela. Ele deveria comunicar-lhe sua decisão final por escrito, apesar das dificuldades que havia para enviar-lhe cartas. Por volta de 1 hora, ele me visitou para dizer que encontrara um meio de contornar essa dificuldade. E, entre outras coisas, perguntou-me se poderia invocar minha autoridade médica. Às 2 horas, estava ocupado em redigir a carta de rompimento quando, de repente, in- interrompeu-se e disse à sua mãe, que estava presente: esqueci de perguntar ao professor se posso mencionar seu nome na carta. Correu para o telefone e pediu a ligação e perguntou: posso falar com o professor? Por favor, se ele já estiver terminado de almoçar. Em resposta, ouviu um atônito: Adolfo, você enlouqueceu? Era a mesma voz que, em segundo minhas ordens, ele não deveria voltar a ouvir. Ele havia simplesmente errado, em vez do número do telefone médico, fornecera o da amada, ou seja, ele, ao invés de ele ligar para o Freud, ele ligou para a ex-namorada dele. Foi um ato falho, foi um erro. Ele teve ali um erro. Então, fica essa pergunta para você que está assistindo aqui essa videoaula. Erro realmente existe? Os erros realmente existem? Uma jovem dama pretendia fazer uma visita a uma amiga recém-casada, rua Habsburgo. Falou nisso durante a refeição da família, mas por erro disse que tinha de ir à rua Bam, Bam, Bamberg. Algumas pessoas presentes acharam graça e chamaram a sua atenção para o erro, ou lapso da fala, como se preferir. Que ela não havia notado é que 2 dias antes a República fora proclamada em Viena. O negro e o amarelo haviam desaparecido e dado lugar às cores da velha Ostmark, vermelho, branco e vermelho. E os Habsburgos tinham sido depostos. A falante introduzira essa mudança de dinastia no endereço da amiga. De fato, existe em Viena uma célebre Bamberg, mas nenhum vienense a chamaria de Gaze. O mestre-escola de uma cidade de veraneio, um jovem paupérrimo, mas garboso, tanto persistiu em cortejar a filha do proprietário de uma mansão oriundo da cidade grande, que a jovem acabou por se apaixonar intensamente por ele. E convenceu sua família a consentir no casamento, apesar das diferenças de posição social e de raça. Um dia o professor escreveu ao irmão uma carta que dizia: a moça, de certo, não é nenhuma beleza, mas muito meiga. Até ali tudo estaria bem, mas se poderia decidir-me a casar com uma judia, ainda não sei dizer. Essa carta foi cair nas mãos da noiva, que pôs fim ao noivado, enquanto ao mesmo tempo o irmão ficava atônito
com a declaração de amor a ele endereçadas? Meu informante assegurou-me que isso foi um erro e não um artifício astuto. Tomei conhecimento do erro, caso em que uma dama insatisfeita com seu velho médico, mas sem querer livrar-me dele abertamente, alcançou seu o objeto através de uma confusão de cartas. E a menos aqui posso garantir que foi um erro e não uma argúcia consciente, que se valeu desse conhecido tema da comédia, ou seja, não cometi um erro, não por inconsciente. Não para o inconsciente. Nossa, foi um erro. Eu errei a mensagem aqui no e-mail, no WhatsApp, não por inconsciente. Está correto aqui o endereço por inconsciente. Não para o inconsciente. Então, deixo aqui essa fala para vocês. Erro realmente existe para a psicanálise? Não sei. Brill, 1912, falava de uma dama que lhe pediu notícias de uma conhecida de ambos, e ao fazê-lo, designou-a erroneamente por seu nome de solteira. Chamando a sua atenção para o erro, ela teve que admitir que não gostava do marido dessa, dessa dama e que aquele casamento a deixara muito insatisfeita. Não existe erro. Não existe erro. Não existe esquecimento. Não existe desleixados, irresponsáveis, esquecidos. Erro de grafia, erro de troca de nomes. Tem algo ali. Tem algo ali. Então você que está assistindo essa aula, você aspirante, você analista, existe erro. Depois de estudarmos esse assunto aqui tão rico sobre a psicopatologia da vida cotidiana, realmente existe erro. Eu penso que não. Eu penso que estamos sendo convidados a sermos menos iludidos e mais desiludidos, porém não amargos. Porém não amargos. Eis um caso de erro que também pode ser descrito como lapso de fala. Um jovem pai foi ao registro civil comunicar o nascimento de sua segunda filha. Indagado sobre como chamaria a criança, respondeu Hannah, ao que o funcionário teve que lhe dizer que já tinha uma filha com esse nome. Também podemos concluir que essa segunda filha não foi tão bem-vinda quanto fora a primeira. Ele chama a segunda filha de Hannah. Então, não queria essa filha. Quero acrescentar aqui algumas outras observações de confusão entre nós, naturalmente, com igual direito, poderiam ter sido incluídas em outros capítulos desse livro. Então, Freud está aqui dizendo, realmente os erros existem, o que é que está ali? Ele está aqui indagando aqui, né? Uma senhora é mãe de 3 filhas, 2 das quais estão casadas há muito tempo, enquanto a mais jovem ainda aguarda seu destino. Em ambos os casamentos, uma senhora amiga da família deu o mesmo presente, o dispendioso aparelho de chá de prata. Todas as vezes que conversava, recai sobre esse serviço de chá. A mãe nomeia erroneamente a terceira filha como sua proprietária. É claro que esse erro expressa o desejo da mãe ver também sua filha casada.
pressupondo-se que ela receberia o mesmo presente de casamento, ou seja, estou doido que a minha filha saia de casa. Então, pergunto para você que está assistindo essa aula, nós já estamos às vésperas de terminar esse módulo. Realmente erro existe, esquecimento existe. Eu esqueci o nome, esqueci a rua, esqueci o... Existe mesmo? Não sei. Me diga você que está assistindo essa aula. Vou ler aqui de novo, olha. Vou ler de novo para vocês aqui, olha. Olha que coisa linda. Os erros derivam de pensamentos recalcados. Olha que coisa linda. Vou ler de novo para você. Ali onde surge o erro, oculta-se um recalcamento, melhor dizendo, uma insinceridade, uma distorção que se baseia fundamentalmente no material recalcado. A pessoa não consegue ser sincera com ela, mas não adianta mentir. A mentira tem perna curta e tem perna curta mesmo. Ela vai reaparecer nos atos falhos. Vai reaparecer. Onde o sujeito ali vai se ver numa situação. Não tenta nem explicar. Não tente explicar, não faça isso, vai. Não cometa esse erro de tentar se explicar. Os frequentes casos em que uma mãe confunde o nome de suas filhas, filhos ou genros, são igualmente fáceis de interpretar. Eis um bom exemplo, facilmente explicável, de uma obstinada troca de nomes. O exemplo foi cedido pelo senhor JG, que fez observação em si mesmo durante uma estada no sanatório. Certo dia, durante o jantar no sanatório, eu participava de uma conversa pouco interessante e de tom completamente convencional com minha vizinha de mesa, quando então empreguei uma frase de extrema afabilidade. Essa senhora, já um pouco envelhecida, não pôde deixar de comentar que não era meu jeito, meu feito habitual de ser tão amável e galante com ela. Um comentário que continha não só um certo pesar, mas também uma óbvia alfinetada numa jovem que ambos conhecíamos e a quem eu costumava conceder uma atenção maior. Naturalmente compreendi num instante, ainda no decorrer dessa mesma conversa, minha vizinha teve que chamar-me repetidamente a atenção, o que me foi muito penoso para o fato de eu ter a tratado pelo nome da jovem, que não, sem razão, era vista por ela como sua rival mais afortunada. Quero também relatar como erro um episódio. É exatamente isso, né? Às vezes a pessoa tem uma afeição por alguém, né? Tem um carinho por alguém que visita a família, e às vezes a pessoa comete ali, trocando os nomes, né? A pessoa com quem ela tem mais afeto, desejo, geralmente é o desejo, né? Ela troca os nomes. E, geralmente essa troca de nomes vai falar muito da questão do desejo, né? Porque eu tenho mais afeto, né? Porque eu tenho mais apreço, com quem eu tenho mais carinho, atenção, né? Então, na hora de conversar, eu chamar o nome da pessoa, eu tinha uma paciente que na análise ela chamava o nome do personal dela, me chamava. Eu não me incomodava com aquilo, e ela estava já incomodada porque todas as vezes no meio da análise, em vez de ela chamar o meu nome, ela chamava o nome dele, né? Ah, você foi investigar no Instagram? Não. Investigar no Instagram a vida dela, onde ela estava pelos stories? Não.
Eu sabia o que estava acontecendo ali, né? Mas ela estava ficando já constrangida de todas as vezes que ia mencionar o meu nome, mencionava o nome do personal dela, né? Então havia ali uma certa química, né? Como pode dizer aí o Reich. Quero também relatar como erro de um episódio grave, antecedente, que foi narrado por uma testemunha diretamente implicada. Uma dama passara a tarde ao ar livre com o marido e dois senhores estranhos. Um desses dois estranhos era amigo íntimo dela, mas os outros nada sabiam disso e nem deveriam saber. Os amigos acompanharam o casal até a porta de casa. Enquanto esperavam que a porta se abrisse, começaram a se despedir. A dama fez uma mensura diante do estranho, ofereceu-lhe a mão e disse algumas palavras de cortesia. Depois tomou o braço do amante secreto e voltou-se para o marido e começou a despedir-se dele da mesma maneira. O marido entrou na situação e ergueu o chapéu e disse com polidez exagerada: Beijou-lhe as mãos, prezada senhora. A esposa, horrorizada, soltou o braço do amante e, antes que o mordomo aparecesse, ainda teve tempo de suspirar. Os... Ora, imagine passar por coisa dessa. O homem era um desses maridos que querem situar fora dos limites do possível uma infidelidade de sua mulher. Jurara repetidas vezes que, num caso assim, mais de uma vida estaria em perigo. Portanto, os mais fortes obstáculos internos o impediam de notar o desafio contínuo desse erro. Ou seja, era um amigo íntimo da família, do casal, e ela tinha uma relação com ele. E no seu ato falho, ela se despede do marido e com as mãos entrelaçadas, com os braços entrelaçados com os braços dele. Os atos falhos revelam sentimentos e desejos recalcados, né? Eu sempre costumo dizer, os atos falhos não mentem. Fala de uma verdade, fala de um sentimento, de um desejo recalcado. Vai aparecer. E vai aparecer mostrando, olha aqui a verdade, né? E ela ficou numa situação embaraçosa. Eis o erro de meus pacientes que se tornara particularmente instrutivo por ter se repetido para expressar um sentimento contrário. Após prolongadas intensas, esse jovem super excitante conseguiu decidir-se a propor casamento à jovem o amava há muito tempo, tal como ele a ela. Acompanhou a noiva até a casa, despediu-se, nas quais extrema felicidade entrou num bonde e pediu duas passagens à cobradora. Cerca de 6 meses depois, já estava casado, mas não conseguira adaptar-se bem à sua felicidade conjugal. Estava em dúvida se teria feito bem se casar, sentia falta das antigas relações com seus amigos e via toda sorte de defeitos em seus sogros. Uma noite, foi buscar sua jovem esposa na casa do sogro, entrou no bonde com ela e contentou-se em pedir apenas uma passagem, ou seja, eu queria estar com você. São erros de atitude que está denunciando o sentimento. Então, você que está assistindo essa aula, você que está assistindo, erro existe, esquecimento existe, lapsos de falas, trocas de nomes, troca de erros de escritas existe. Existe uma verdade ali escondida que está recalcada e que o sujeito não quer que ninguém saiba, mas que em algum momento vai aparecer esses atos falhos. Pagamento, atrasos, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer.
Ah, foi um erro. Foi um erro que contém uma verdade. É um erro que contém uma verdade. Um bom exemplo de Maeder, de 1908, mostra como um desejo relutantemente sufocado pode ser satisfeito através de um erro. Maravilhoso isso, né? Isso é muito maravilhoso isso. Estou até anotando aqui, gente, para eu mesmo depois fazer uma pesquisa. Olha, vou ler de novo. Mostra como um desejo resultantemente sufocado pode ser satisfeito através de um erro. Um colega que tinha um dia livre queria desfrutá-lo sem ser molestado, mas tinha que fazer uma visita a Lucerna, coisa que não era de seu agrado. Depois de uma longa deliberação, resolveu ir até lá a si mesmo. Para se distrair, passou o trajeto de Zurique a Arthur Goldau, lendo jornais. Nessa estação, trocou de trem e prosseguiu na leitura. E assim foi viajando até que o condutor informou de que ele tomara o trem errado, ou seja, o que voltava de Goldau para Zurique, embora tivesse uma passagem para Lucerna, ou seja, ele não queria ir naquele lugar. Ah, eu peguei o ônibus errado. Ah, eu dei o endereço errado para o Uber. Foi. Ah, não sei, eu peguei o carro e errei o endereço. Errou? Eu não queria estar lá. Ah, eu peguei o ônibus errado. Sério? Nossa, eu peguei o Uber e dei o endereço errado. Como é que eu fiz isso? É erro mesmo? Ou fala de um outro desejo aí que está sufocado? Tá aqui, olha. Ó. Mostra-nos como um desejo relutante, sufocado, pode ser satisfeito através de um erro. Eu não quero estar lá. Não queria essa festa. Não queria estar nesse lugar. Então, erro existe? Pergunta você que está assistindo essa videoaula. Erro realmente existe? Uma tentativa análoga, se bem que não inteiramente exitosa, de ajudar um desejo suprimido a se expressar pelo mesmo mecanismo do erro foi descrito por Dr. V. Taussky, 1917, sob o título Viajando na Direção Errada. Eu chegar a Viena em licença da frente de luta. O antigo paciente soube que eu estava na cidade e pediu que eu fosse visitá-lo, pois estava doente de cama. Atendi ao seu pedido e passei 2 horas com ele. Na despedida, o doente perguntou quanto me devia. Estou aqui em licença e não estou dando consultas? Retruquei. Por favor, encare minha visita como ó de um amigo. O paciente hesitou, pois, sem dúvida, sentia que não tinha o direito de requisitar meus serviços profissionais sob uma forma de um ato de amizade gratuito. Mas finalmente aceitou minha resposta, expressando a respeitosa opinião, ditada por seu prazer em poupar dinheiro, de que eu, como psicanalista, sem dúvida estaria fazendo uma coisa certa. Alguns momentos depois, eu mesmo suspeitei da sinceridade de minha nobreza e, repleto de dúvidas que dificilmente admitiriam, mas de uma solução, tomei o bonde de linha X depois de uma curta viagem e deveria passar para o bonde da linha Y. Enquanto aguardava o ponto onde tomaria o outro bonde, esqueci-me da questão dos honorários e passei a me ocupar dos sintomas patológicos de meu paciente. Extremamente chegou o bonde que eu aguardava e subi. Mas na parada seguinte tive que descer novamente. É que, por engano, e sem me aperceber, eu havia tomado o bonde de linha X e não tinha Y. E em seguida,
na mesma direção onde acabara de partir, na direção do paciente, de quem eu não quisera aceitar nenhum honorário, mas que meu inconsciente queria fazer a cobrança. Olha que coisa gostosa. O inconsciente do Freud estava cobrando. Gente, que coisa gostosa. Como é gostoso ler Freud. Como é gostoso ler Freud. É muito gostoso ler Freud. Então, eu não sei como é que alguém passa a vida sem ler Freud. Não sei. Não sei. O conceito do Freud. Cara, você está errado. Você é um psicanalista. O próprio conceito do Freud está falando assim, cara, você é um psicanalista. Você é um psicanalista. Que coisa gostosa, né? Certa vez eu mesmo tive êxito numa estratagema muito semelhante. E do mesmo exemplo, 14, eu havia prometido ao meu rigoroso irmão mais velho que nesse verão lhe faria a visita, devida há muito tempo, numa cidade inglesa à beira-mar. E como o tempo era escasso, prometer ainda seguir pela rota mais curta e sem interromper a viagem em lugar algum, pediu adiantamento de um dia para passá-lo na Holanda, mas ele achou que eu poderia adiar isso para a viagem de volta. Assim viajei de Munique via Colônia para Roterdã, Roland, de onde o navio partiria à meia-noite para Ha- Hauwijk. Eu tinha que fazer uma baldeação em Colônia. Ali deixei meu trem para tomar um expresso de Roterdã, mas não conseguia encontrá-lo. Perguntei a diversos funcionários da estrada de ferro. Mandaram-me, mudaram-me, mandaram-me de uma plataforma para outra. Entrei num clima de desespero, exagero, e logo me percebi de que durante essa busca infrutífera eu havia perdido o trem. Depois que isso me foi confirmado, considerei se deveria pernoitar em Colônia, depondo em favor disso, entre outras coisas. A devoção filial, pois, segundo uma velha tradição de família, meus ancestrais haviam um dia fugido dessa cidade durante uma perseguição aos judeus. Mas decidi-me outra coisa. Viajei no trem posterior para Roterdã, onde cheguei tarde da noite e assim me vi obrigado a passar um dia na Holanda. Esse dia trouxe-me a realização de um desejo acalentado há muito tempo. Pude ver as magníficas pinturas de Rembrandt em Haia e no Museu de Amsterdã. Só na manhã seguinte, quando viajava de trem pela Inglaterra e pude concentrar-me minhas impressões, foi que me ocorreu a lembrança indubitável de que eu vira a estação de Colônia e a poucos passos do lugar onde eu descera de trem, e na mesma plataforma uma grande placa que dizia Roterdã, ali esperando por mim. Estivera o trem em que eu deveria ter seguido viagem. Minha pressa em me afastar dali, apesar dessa indicação clara, e minha busca do trem em outros lugares teriam de ser descritas como uma cegueira incompreensível, a menos que eu queira presumir que eu, ao contrário das instruções de meu irmão, era meu propósito admitir que Rembrandt, da viagem de ida, tudo o mais, da minha perplexidade bem encenada, a emergências da intenção piedosa de pernotar em Colônia, não passou de um artifício para esconder de mim mesmo a resolução de que até que ela já estivesse realizado inteiramente. Ou seja, ele queria ir para um lugar que era é, é,
esse desejo de ir para esse lugar estava recalcado. Ele começa a errar o caminho, o trem que ele tinha que pegar, ele pega o outro trem, né? Ele fica nessa viagem perdida e depois ele vai para um destino que ele ele desejava há muito tempo. Ou seja, o próprio inconsciente desse ato falho de erro leva ele para o real desejo do que ele queria realizar, mas que estava recalcado. A partir de sua própria experiência pessoal, J. Stark, 1916, fala de um artifício semelhante produzido por esquecimento para realizar um desejo a que se havia supostamente renunciado. Certa vez eu tinha de fazer uma conferência com dispositivos de uma aldeia, mas a conferência foi adiada por uma semana. Eu havia respondido à carta sobre o adiantamento e anotara a nova data de minha agenda. Eu teria seguido viagem de bom grado para essa aldeia à tarde, pois assim teria tempo de visitar um escritor conhecido meu que ali residia. Lamentavelmente, porém, não dispunha na época de nenhuma tarde livre. Com certa relutância, desisti dessa visita. Chegada a noite da conferência, segui às pressas para a estação com uma maleta repleta de dispositivos. Tive de tomar um táxi para pegar o trem. Frequentemente me acontece retardar-me tanto que acabo tendo de tomar um táxi para conseguir alcançar o trem. Ao chegar ao meu destino, fiquei um pouco surpreso por não haver ninguém na estação para me receber, como é de costume nos pequenos lugares ao chegar no conferencista. De repente, ocorreu-me que a conferência fora adiada por uma semana e que eu fizera uma viagem inútil na data originalmente marcada. Depois de maldizer meu esquecimento de todo o coração, poderei e se deveria voltar para casa no trem seguinte. Pensando melhor, porém, considerei que tinha agora uma boa oportunidade para fazer visita desejada, ao que então pus em prática. Só quando já estava a caminho foi que me ocorreu que o meu desejo irrealizado de ter tempo suficiente para essa visita, preparar, preparar habitualmente a trama, sobrecarregar-me com uma pesada maleta repleta de dispositivo e apressar-me a alcançar tinha o trem tinha servido primorosamente para esconder ainda melhor a intenção inconsciente. Ou seja, talvez se possa pensar que classe de erro que aqui não esclareci não é muito numerosa ou particularmente significativa, mas deixo como uma questão a ser pensada, senão haverá razão para entender esses mesmos pontos de vista de nossa avaliação dos erros de julgamento incomparavelmente mais importante, cometidos pelos seres humanos na vida e no trabalho científico. Só os espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa, tal como percebida da distorção a que ela costuma ficar sujeita em sua passagem pela individualidade psíquica daquele que a percebe. Então, Freud está deixando aqui uma reflexão para nós desse capítulo sobre os erros. Né? Eles realmente existem? Ele está falando dele próprio, falando de casos, exemplos de pacientes. Ele vai dizer aqui o pulo do gato. Os erros fala de um pensamento, de um desejo recalcado que é insuportável a mente consciente dar conta daquele pensamento ou desejo. Os próprios sonhos, alguns sonhos são resultados de pensamentos que a pessoa não deu conta. Então, volto a dizer, erro realmente existe? Ou existe um pensamento, um desejo que o sujeito não quer que ninguém saiba? Os atos falhos são, na verdade, atos perfeitos.
de algo, de uma verdade do próprio sujeito. Muito obrigado a você que assistiu essa videoaula gravada, aqueles que puderam estar na aula também, muito obrigado. Eu espero você de verdade que está aqui nessa formação, né? Estudando a psicanálise de base, que é Sigmund Freud, um dos fundamentos da psicanálise começa com Sigmund Freud, que possa aí ajudar no seu percurso, da sua formação analítica e também pessoal. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, não deixe de comentar no grupo, tá bom, gente? Até a próxima videoaula e muito obrigado mais uma vez a todos vocês.